Ora, meus senhores, quinta-feira, altura de falarmos de basquetebol, de NBA. Ricardão, como é que estamos nesta quinta-feira tão louca? Eu estou confuso com tudo o que está a acontecer aqui à minha volta. Eu não ouço, não sei se me estás a ouvir bem. Não te estou a ouvir em perfeitas condições, mas Então, consigo ouvir-te lá. que é que te falta? Consigo ouvir-te lá no fundo. Ah, é? Então, se eu subir... Consigo ouvir-te lá no está fundo melhor do agora? túnel. Melhor agora? Não. Eu acho que o som deve-me estar a entrar pelo computador, porque é como se não estivesse a falar ao microfone. Ok. Mas, de qualquer forma, isso não invalida que nós não sigamos em frente. Quer dizer, é um bocadinho como os Timberwolves, não é? As coisas nem sempre correm bem e temos que seguir em frente. Ou, neste caso, seguir de férias. Se bem que ainda me falta muito tempo para as férias. Queres ir para Cancún? Querias ir para Cancún, amigo, agora? ia já. Se eu quero ir para Cancún, eu nunca fui, portanto, eu ia já. Ia ter com eles todos. Olha, mas Ricardo, antes de irmos a essa série, queria começar. Quem ouve o Afunda sabe que nós não fazemos. Aliás, foi curiosa a nossa ligação, porque tu também odeias o que eu vou dizer agora. Que é, nós não fazemos listas, nós não fazemos os 15 melhores bases. Queres dizer que não gostas de futebol, tal como eu. Não ligas a futebol. Amigo, eu não posso dizer isso porque vêm aí mudanças sérias na minha vida e parece que o futebol vai ter que voltar a fazer parte integrante do meu dia-a-dia. Não quero revelar mais. Deixa-me contar isso. Não quero revelar mais, depois revelo em off. Mas nós não gostamos de listas, não fazemos cá os 5 melhores bases dos anos 90, nem coisa. Mas eu lembro-me quando nós falámos, na altura do All-Star, quando saíram as primeiras votações e o LaMelo Ball era o jogador mais votado pelos fãs, e eu lembro-me de nós não termos feito lista, mas termos conversado aqui no podcast em que lugar é que teríamos o LaMelo Ball na lista dos melhores bases do Oeste. E rapidamente encontrámos 4 ou 5. Eu acho que está na altura de fazermos uma atualização dessa lista, porque aquilo que nós vimos na terça-feira, se não estou em erro, feito por Tyrese Haliburton, impressionou-me, Ricardo. Eu já vi muitos jogos de playoff, tu já viste ainda mais, e eu não me recordo assim de tantos jogos tão perfeitos como o de Tyrese Haliburton. E olhando para o Oeste, Ricardo, já começa a ser uma conversa séria se ele não é o melhor base do Oeste. Eu, na semana passada, no viés de recência da semana passada, para lançar a série entre Pacers e Knicks, eu escrevia que uma das narrativas que estava aqui era perceber quem é que ficava com o título de melhor base do Oeste. Uma semana depois, é óbvio que estamos todos toldados pela forma como a série está a evoluir, é o viés de pela forma como o Tyrese Haliburton tem brilhado e pela forma como o Brunson tem sido explorado. E hoje, se perguntares a toda a gente que esteja a acompanhar os playoffs quem é o melhor base do Oeste, eu acho que será quase perentório e unânime que toda a gente dirá que é o Tyrese Haliburton. Eu quero pôr aqui um bocadinho um travão, porque obviamente o Jalen Brunson continua a ser um base incrível e eu acho que é uma discussão interessante que pode ser feita entre os dois, mas a verdade é que se olharmos para isto de uma perspectiva mais macro, com alguma distância, e percebermos que entre o contexto da série, os matchups, o xadrez dos treinadores, as estratégias que estão a ser seguidas, os Pacers estão a dar uma avada aos New York Knicks e, atenção, beneficiaram aqui, obviamente, daquele jogo 1, terem ganho um jogo que era impossível de ganhar, porque, enfim, tudo o que aconteceu foi inenarrável, mas de facto o Haliburton merece um pedido de desculpas de muita gente, se calhar a começar por nós, que eu não meti no All-Star, não meti nas All-NBA Teams, eu meti nada. E ele foi votado o jogador mais sobrevalorizado pelos colegas de profissão. Tem um lançamento feio, há muitas dúvidas sobre a sua capacidade de se manter saudável, porque nos últimos 2 anos tem tido algumas lesões que têm impedido de estar em campo de forma consistente. A verdade é que os Pacers, que ninguém dava nada por eles, muito provavelmente vão às finais da NBA, ainda falta carimbar o passaporte, ganhar o último jogo, mas estão com um pé nas finais da NBA e o Tyrese Haliburton está a começar a ser alvo de conversas. Não é sobre se é sobrevalorizado, se é o melhor base do Oeste, é já se entra
no círculo restrito das superestrelas da NBA. E eu acho que isso é um grande mérito do Haliburton, sobretudo esta temporada. Tu falaste da questão física, acho que exageraste um bocadinho, porque ele faz 69 jogos. É verdade que limitados na reta final do ano passado, mas este ano faz 73 jogos, portanto 73 jogos é um bom registro. Sim, mas o início da época não foi extraordinário, muito ineficaz. Havia a dúvida se aquela lesão na coxa, que ele este ano, depois no início da época falhou alguns jogos também, se não havia ali qualquer coisa, uma recaída que não tivesse sido bem tratado, qualquer coisa, teve que ir aos Jogos Olímpicos, nos Jogos Olímpicos não jogou, mas portanto não parou completamente no verão, e portanto eu pelo menos tinha essa dúvida se ele estava totalmente 100%. Era hamstring, não é? Ele teve uma... Era hamstring strain, era um estiramento. E ele depois forçou para ser All-NBA no ano passado, e a coisa prolongou-se para o início deste ano. O que é que eu ia dizer? Ia dizer qualquer coisa e já me esqueci o que é que eu ia dizer. Em relação à questão do ser superestrela ou não, é mais para os americanos debaterem isso. Na questão... Já sei o que é que eu ia debater, exatamente. Eu não sei se ele é top 10, top 15, top whatever, isso é um bocado indiferente, mas há uma coisa que nós podemos aqui quantificar, que é o crescimento dele como floor general. E eu vou-te dar um exemplo. Nós falámos durante o ano todo que os Knicks... quando chegassem ao playoff iam ter um problema, que é um problema inerente à construção do plantel deles, que é Jalen Brunson, esforçado, mas pequeno, defensor com dificuldades, e depois Karl Anthony Towns, que a espaços parece um elefante numa loja de porcelana. E, portanto, cabe às equipas explorarem isso. Por exemplo, os Boston Celtics pouco exploraram isso. Nós debatemos aqui o quão enervante era ver os Celtics a não explorarem essas questões. Isso não está a acontecer com Tyrese Haliburton. E Tyrese Haliburton no jogo 4 teve 25 vezes, ou 25 momentos em que Tyrese Haliburton teve um screen para si e em que o jogador que ele atacou, portanto o jogador que sofreu o screen foi o Jalen Brunson. 25 vezes. Foi o máximo da história da carreira do Haliburton de atacar só um jogador. Ou seja, neste sentido... E o Brunson nesta temporada o máximo que tinha tido num jogo era 16. Exatamente. E chegou aos 25. 25 momentos em que Haliburton disse, não, é o Brunson que eu quero ir buscar, portanto, tragam-me cá, uma primeira switch e depois um screen. E é isto para mim que é o grande crescimento do Haliburton. Não sei se tu concordas, Ricardo, que é, ele não é um jogador de marcar, ele está com média de 18 pontos no playoff, portanto não é, o Brunson deve estar para aí com 28, 29, mas é esta inteligência, é este quase o termo floor general, não é? Acho que é bem emprego aqui, e depois associa isto ao facto de este ano ter feito um turnover e meio por jogo, e estar com um turnover por jogo em playoffs. Nesta série, por exemplo, já vamos para o jogo 5, portanto já se jogaram 4 jogos, ele tem 6 turnovers. E tendo em conta que ele tem a bola na mão durante 75% das posses de bola dos Pacers, isto é o hallmark de um líder, de um floor general capaz de explodir, como vimos no jogo 4, mas tem isto, não é? Explorar matchups, não faz turnovers. Pois, é verdade, o próprio Rick Carlisle disse no final do jogo que já eram não sei quantos jogos na carreira do Haliburton em que ele conseguia 15 assistências e 0 turnovers, e que achava que isso devia ser uma estatística específica, devia-se chamar, ele quando acabasse a carreira devia ter uma estatística em seu nome, e uma estatística em seu nome provavelmente seria os jogos com 15 assistências e 0 turnovers, seria um Haliburton. Portanto começou logo esse tipo de conversa, porque de facto não é muito comum. Ele já tem vários jogos na carreira, já ultrapassou, está apenas atrás do John Stockton nessa lista de jogos com pelo menos 15 assistências e 0 turnover, já está à frente do Chris Paul, por exemplo, e de facto é impressionante a forma como ele consegue encontrar os companheiros e fazer 0 turnovers. Agora, o crescimento dele é evidente, mas há aqui uma série de camadas que nós podemos analisar. Eu acho que o grande sucesso do Haliburton também, o grande crescimento do Haliburton tem muito a ver com o sistema que é implementado pelo Rick Carlisle, porque tu olhas para o Haliburton, vês que ele é um bom passador, mas se tu fores ver o jogo dos Indiana Pacers, eles quando jogam bloqueio direto não jogam com um poste que role para o cesto e que ele possa ser uma ameaça de alley-oop.
Portanto, o Miles Turner é muito mais um jogador de pick and pop, bloqueia, desfaz para fora dos 3 pontos e é mais uma ameaça para lançar. Quando eles procuram o bloqueio direto, e foi um exemplo deste jogo, é para atacar mismatches, é para atacar jogadores em situações de vantagem. E, portanto, o que eles querem é colocar um jogador grande mais lento a defender o Haliburton numa troca defensiva, e aí ele pode jogar 1 contra 1. Eventualmente, 2 contra 1 e ele poder fazer um passe para o Miles Turner para o lançamento de 3 pontos, ou depois procurarem outras continuidades. Portanto, tu nem sequer tens o pick and roll, o bloqueio direto, a ser usado para criar uma situação de vantagem para o poste e uma penetração imediata para o Haliburton. E, portanto, isto tem a ver com o sistema que está implementado e com as características dos jogadores. O Rick Carlisle é dos treinadores que... mais do que impor aquilo que é um estilo seu, olha para os jogadores, para a obra-prima que tem à sua disposição e cria como um alfaiate um sistema para potenciar as mais-valias das várias peças que tem à sua disposição. Depois, o Haliburton, excelente a atacar mismatches, é extraordinário a jogar em transição, e esse é logo um primeiro ponto da boa época e do sucesso dos Pacers. O ataque dos Pacers está em modo rolo compressor, eles marcam 121 pontos por cada 100 posses de bola nestes playoffs. Em transição, nos 4 jogos com os Knicks têm 59 pontos em transição, os Pacers têm 106, e portanto praticamente o dobro, e em transição os Pacers marcam 1,36 pontos por cada posse de bola, com uma effective field goal percentage de 71% nos primeiros 7 segundos da posse de bola. Portanto, não é o 7 seconds or less, mas é um objetivo de ser em transição. O Haliburton, e outra coisa, Ricardo, é transição, seja em misses, seja em makes, porque eles... É tudo, porque eles têm, ontem o Ben Taylor do Thinking Basketball fez um vídeo para assinantes sobre isso, sobre a forma como eles, após sexto sofrido, saem de imediato em transição. E eles têm uma coisa muito boa, é que seja o Siakam, seja o Nembhard, seja o Nesmith, seja o Haliburton, todos podem sair em drible em velocidade, sair a correr. E portanto as duas, o poste ou repõe a bola ou é o primeiro a sair em transição para o ataque, mas depois tem 4 jogadores que podem levar a bola em transição, e isso é ótimo, quer quando sofres cesto, quer quando recuperas a posse de bola após roubo de bola, após turnover ou após ressalto defensivo, podes de imediato apontar as setas em sentido contrário e sair em transição. Eles saem em transição, o Haliburton lidera os playoffs em passes de transição para a frente, ele tem 8 passes por jogo, portanto não há nenhum jogador que tenha mais de 5, ele tem 8 passes por jogo. E depois há outra coisa, que é, eles quando são obrigados a jogar 5 contra 5 em meio campo, não abrandam o ritmo, e isso toda a diferença, porque eles não ficam parados, ao contrário dos Knicks, não ficam ali a bater a bola e à espera de um bloqueio direto e a limitar toda aquela ação de 2 contra 2 ou de 3 contra 3, eles continuam a dar continuidades, não conseguem fazer nada na primeira ação, mudam o lado da bola, depois tem o Nembhard a jogar do lado contrário, um empty side pick and roll, podem fazer tantas coisas, e toda a gente da mesma página, e deixa-me só terminar com isto. Isto é ainda mais importante porque quando não há Haliburton, a equipa sabe jogar da mesma maneira, porque toda a gente interpreta este sistema. E esse é o problema, se calhar, da equipa dos New York Knicks, é que estão demasiado dependentes do Jalen Brunson para produzir. E só para terminarmos os Pacers, que ainda vão jogar hoje, portanto a série ainda não acabou, mas eles têm uma outra, que tu falaste da questão do empty side, eles têm um jogador que sempre foi muito bom em 1 contra 1, especialmente quando tem jogadores mais fortes com ele, mais fortes no sentido mais altos, mais pesados, como é o caso do Mitchell Robinson e do Karl Anthony Towns, que é o Pascal Siakam, que colocado em Toronto como o jogador, teve dificuldades. Aqui neste sistema ele pode explorar as vantagens que são criadas, e isso ajuda muito teres um jogador como o Siakam, porque faz muita coisa e tem essa vertente muito específica de sempre foi muito bom em 1 contra 1 com os jogadores mais pesados. E o Siakam teve um ano muito bom, aliás, não sei se foi All-Star, mas se não foi All-Star, sei que se lembra. Foi All-Star, ele teve um ótimo ano. Em relação aos Knicks, Ricardo, há aqui já falaste da questão de Jalen Brunson, está a ser inacreditavelmente explorado, e eu lembro-me,
os Pistons fizeram isto com o Cade Cunningham, os Celtics não fizeram isto e era irritante, e eu já falei disso. E é este problema, não é? Karl Anthony Towns e Jalen Brunson juntos na série estão com um recorde negativo de 25. Portanto, os minutos em que Karl Anthony Towns e Jalen Brunson estão juntos no campo, os Knicks estão a perder esses minutos por 25 pontos. Ora, teoricamente isto não pode acontecer, não é? Aliás, poder pode, mas não é receita para sucesso, porque estás a falar dos teus 2 All-NBAs. Teoricamente, quando os teus melhores jogadores estão em campo, tu tens que ser melhor que o adversário, ou pelo menos tens que estar igual ao adversário. Neste caso, eles perdem por 25 pontos. Alguma culpa disto é Karl Anthony Towns, que até acaba por ter melhor plus-minus, mas também acontece porque ele está... O emparelhamento de minutos faz com que o Karl Anthony Towns esteja em campo alguns minutos quando o Haliburton não está, e ele aí consegue ter melhores aproveitamentos. Mas é o tal problema dos Knicks, não é? Nós falámos disto, os Knicks iam ter sempre um alvo e ia ser um alvo difícil deles anularem. Os Pistons se calhar não estavam prontos para o fazer. Os Boston Celtics, um dia se calhar iremos perceber porque é que não o fizeram mais insistentemente. Os Pacers são Rick Carlisle nisto, não perdoa. E ele conhece Jalen Brunson melhor que ninguém, não é? Claro. O Rick Carlisle, a última série de playoffs do Jalen Brunson em Dallas, ele foi benched pelo Rick Carlisle porque era insustentável a sua manutenção em campo. E por isso o Jalen Brunson, de certeza que tinha muita vontade de provar o seu valor contra a equipa do Rick Carlisle, mas a verdade é que está provado que afinal o Rick Carlisle é que tinha razão e sabe melhor do que ninguém explorá-lo. O Brunson, até às meias finais, foi envolvido na defesa de 16 bloqueios por jogo, por cada 100 posses de bola, aliás, e nestas finais está a ser envolvido em 34 bloqueios, o que é inacreditável. E os Pacers estão a marcar 1,2 pontos por cada posse de bola em que o Brunson é o defensor do bloqueador. E portanto, lá está, as fragilidades defensivas que nós tínhamos assinalado no início da época, quando foi feita a troca do Karl Anthony Towns, e que era um grande ponto de interrogação, como é que uma equipa podia ser sustentável do ponto de vista defensivo com Brunson e Towns, estão aqui a ser exploradas à vista de todos. Eles tentam ajustar, sai Josh Hart, entra o Mitchell Robinson, mas entra o Mitchell Robinson, o Towns depois tem que defender o Siakam e tem mais dificuldades. Acho que tu fizeste referência a isso também no episódio anterior. E, portanto, não está a ser muito fácil. Nota-se nesta série a necessidade dos Knicks terem um segundo ball handler para quando as coisas estão muito focadas no Jalen Brunson, e isso pode ser um caminho na off-season. Se eles forem eliminados aqui, um caminho para a off-season dos Knicks é encontrar alguém que possa dar uma ajuda em termos de manejo de bola. Pois é isso, no ataque. Os Knicks são, o Brunson este ano, as pessoas confundem um bocadinho o usage. Só para clarificar, o usage não é o tempo que tu tens a bola na mão, é o número de ataques que posses de bola que terminam com decisões daquele jogador. Exatamente. Lançamento, turnovers, lances livres. Exatamente, lançamento, turnovers, lances livres. Isso é usage, é a percentagem de posses de bola da tua equipa quando tu estás em campo que terminam com decisões tuas, ou erros, ou lançamentos. Apesar dele ter tido um decréscimo no seu usage, que é normal porque Karl Anthony Towns estava na equipa e o Karl Anthony Towns lança mais, o Brunson continua a ser o jogador com mais tempo, mais dribles e mais tempo com a bola na mão na NBA. E se olharmos para o plantel dos Knicks, Ricardo, e é um plantel que eu gosto, e acho que é unânime que é um plantel muito bom, mas toda a gente que está à volta do Brunson, todos os jogadores que estão à volta do Brunson são wing defenders, catch and shoot. O Mikal Bridges, por vezes, tem ali uns glimpses de decisor de ball handler, mas é tudo isto, não é? Catch and shoot, jogadores para jogar bloqueio e jogadores para defenderem depois. Se olharmos para... O próprio Miles McBride e o DeLon Wright são bases, mas bases defensores. Exatamente. Não são bases para criar no ataque. E esse é um problema que a equipa tem de resolver. Vamos ver como é que vão fazer. Hoje ainda há um jogo, eu ainda acredito que a série voltará a Indiana. Eu tenho adorado todos os jogos, Ricardo, a verdade é essa. A conferência os jogos são... O primeiro foi louco, os seguintes foram muito bons. Os Knicks terem conseguido aquela vitória quando estavam a perder por 20 pontos, eu achei que a coisa ia correr muito mal, ia uma recuperação brutal, e já falámos disso no último episódio, a conjectura do jogo, as faltas e não sei o quê. Neste jogo
os Pacers foram quase perfeitos ofensivamente e os Knicks continuam com aquele problema de eles conseguem se manter mais ou menos, mas depois é backcuts, é um pick and roll, um pick and pop e o Karl Anthony Towns perdeu-se no bloqueio direto e há um triplo, há ali sequências que depois os Knicks acabam pelo outro lado por não conseguir. Ricardo, independentemente de quem ganhar esta série, e os Pacers têm uma grande vantagem, eu faço já aqui a minha aposta, final da NBA 4-0 para os Oklahoma City Thunder. 4-0. Mesmo que o Scott Foster seja nomeado para o jogo 4 depois do 3-0? Pois, sim. Eu acho que é mais improvável nesta fase da NBA, da Liga, da história da Liga, haver 4-0, porque por vezes acontecem jogos como aconteceu aquele jogo 3, onde tudo entrou para os Timberwolves e os OKC desistiram rapidamente do jogo. Mas, Ricardo, não há equipa... Se o plano desta equipa do OKC era ir subindo até chegar ao pico nesta fase, o plano está perfeito, porque as 2 vitórias que eles tiveram agora contra os Timberwolves, e atenção, os Timberwolves jogaram bem no 99%, 99% não, mas 95% das vezes se os Timberwolves fizessem aquele jogo contra outra equipa iam ganhar, estou a falar do jogo 4, mas o que é certo é que Oklahoma, defensivamente incrível, ofensivamente fazem o regular para conseguirem grandes vitórias, estão na final, foi um rebuild que vamos ver se vai dar em título ou não, mas acho que será inevitável dar pelo menos num título, e eu acho que não é descabido que com alguma sorte, e o exemplo dos Boston Celtics tem que estar vivo na nossa cabeça, mas com alguma sorte esta equipa está preparada para nos próximos 5, 6 anos ser candidata constante, e logo se vê se vão ganhar mais do que um, ou se vão ganhar até um, mas que vão ser uma equipa fortíssima. Até por causa disto, Ricardo, os últimos 2 jogos, se havia alguma dúvida que eles têm lá um Big Three, essas dúvidas acabaram. É isso, eu escrevi sobre isso ontem no Viés de Recência. Eles chegaram um bocadinho antes do seu tempo, não é? O Shea tem 26 anos, o Jalen Williams tem 24 e o Chet 23. Nenhum dos 3 entrou ainda no seu prime. Normalmente é a partir dos 27, 26, 27 é que se considera que os jogadores entram no seu prime. E, portanto, é assustador pensar que o Big Three, que lidera a melhor equipa da NBA e que provavelmente será campeã este ano, ainda está longe de entrar no seu prime, sendo que o Shea já tem um novo contrato em perspectiva, uma extensão que há de fazer dele o jogador mais bem pago da NBA, provavelmente o primeiro a ganhar acima de 80 milhões de dólares por ano, e o Chet e o Jalen Williams, quando terminarem o seu contrato de rookie, vão certamente ali assinar contratos máximos, e portanto é o que tu dizias, pelo menos 5 anos, o próximo ano mais os 4 anos do segundo contrato do Chet e do Jalen, eles têm garantidos ter ali um Big Three, e portanto passa muito pela saúde. Obviamente provavelmente vão ter que abdicar aqui de algumas peças pelo caminho, não sei se é tudo sustentável, tenho a certeza que eles gostariam muito de manter o Cason Wallace, mas não sei se vai ser possível manter o Cason Wallace quando for a altura de pagar ao Cason Wallace. Eles criaram a mesma contratação do Caruso e do Hartenstein, eles tabelaram para... Está tudo alinhado, Está não é? tudo alinhado, ou seja, por exemplo, Caruso e Hartenstein provavelmente quando chegar ao final do seu contrato vão ter de sair. Pois, mas é assim, da mesma maneira que eles encontraram o Hartenstein e ofereceram-lhe um contrato de 28 milhões, que daqui a 2 anos, quando eles tiverem a pagar 28 milhões ao Hartenstein, vai ser uma pechincha, o último ano do Hartenstein, se não é que já é uma pechincha, porque o Hartenstein é jogador titular da melhor equipa da NBA, portanto, não foi contratado para ser um posto suplente. Portanto, da mesma maneira que eles identificaram o Hartenstein e agiram, da mesma maneira que eles identificaram o Caruso e agiram, eles vão encontrar, porque estão habituados a detectar talento e a encontrar talento e a conseguir oferecer contratos que acabam com o tempo se tornar contratos muito team-friendly e que acabam por ser peças importantes, Ricardo, da equipa. Eu estou muito interessado em perceber como é que eles vão gerir as escolhas de draft e o futuro, porque eles vão ter que sistematicamente abdicar de jogadores. O AJ Mitchell é um jogador interessantíssimo que eles têm no plantel, que não tem hipótese nenhuma de ter minutos, mas é um jogador que se calhar noutra equipa qualquer, mesmo equipas candidatas a playoffs e a irem longe,
teria muitos minutos já na rotação, apesar de ser um miúdo que acabou de chegar à Liga, mas quer dizer, eles este ano têm mais escolhas de draft, o Topic ainda nem tem um minuto jogado na NBA. Eles têm essa vantagem, eles vão poder fazer salary, eu vou usar esta expressão, mas não é bem isto que eu quero dizer, eles vão poder fazer salary dumps com a certeza de que vão poder ir várias vezes à roleta do draft. Portanto, eles têm também, ou seja, eles têm essa proteção, não é? Eles têm essa proteção, não vão acertar. Ricardo, Jalen Williams, se estivesse nos Lakers, era o pós-titular dos Lakers. Percebes? E ele nem sempre tem minutos em playoff. Ele era o pós-titular dos Lakers. Não, e foi determinante na série contra os Denver Nuggets, na fase inicial, nas alturas em que teve que defender o Jokic, e agora não joga contra os Minnesota Timberwolves. Achas que os Denver Nuggets saem destes playoffs com muita confiança, que vale a pena insistir na fórmula que têm tido? Os Nuggets? Verem os Nuggets, depois de verem os Timberwolves a saírem em 5 jogos? Eu acho que os Nuggets devem sair desta série playoff motivados a investir e em dar condições ao Jokic porque o Jokic foi quem esteve mais perto de eliminar esta equipa para já. É verdade. E, portanto, acho que o Dave Adelman foi ontem apresentado oficialmente como novo treinador dos Nuggets, não é? Apesar de ele estava como interino. Sim, eu acho que os Nuggets, sinceramente, acho que devem olhar para o que os OKC estão a fazer e o que ainda podem fazer, e como tu disseste bem, se calhar é inevitável que sejam campeões. Devem olhar e devem dizer, olha, nós só com o Jokic, sem o Michael Porter só com um ombro e o Aaron Gordon lesionado no último jogo e o Jamal Murray também numa série difícil, sem jogar um bacalhau. Exatamente, numa série muito difícil para ele, quase que conseguíamos. Portanto, temos que dar condições aqui ao Jokic, mas isso, Ricardo, isso já andamos a pedir condições ao Jokic há muito tempo. Olha, mas em relação ao porque é que eu acho que, independentemente de quem sair do Oeste, porque é que eu acho que a série adorava que fosse uma final absolutamente louca, porque na realidade, Ricardo, não temos tido finais loucas. As últimas duas foram passeios. Os Nuggets amassaram com os Heat e os Celtics amassaram com Dallas. Eu temo que, independentemente de se passarem Knicks ou Pacers, possa acontecer o mesmo. Tenho mais crença de que os Pacers podem tornar a coisa mais competitiva, porque eles são uma equipa que, apesar de, como tu detalhaste bem, jogam sempre em quinta velocidade, não são uma equipa de muitos turnovers. Os Knicks estariam mortos à partida, porque o Jalen coitado do Jalen Brunson, eu nem quero pensar no Jalen Brunson numa série contra os OKC. Não tem a mínima hipótese, é triturado. Eu acho que os Pacers são também a melhor hipótese de termos um bocadinho de basquetebol competitivo nas finais, e sobretudo por causa da transição, porque os Thunder são muito bons na defesa de 5 contra 5 em meio campo, mas é difícil conter estes Pacers em transição, e portanto a defesa de transição será determinante numas finais que possam surgir entre Thunder e Pacers, e isso significa que se calhar pode não haver muitos minutos para Hartenstein, a equipa terá que jogar mais vezes em small ball, e isso está tudo bem para eles continuam a jogar bem em small ball. Casson Wallace e Caruso estão ali no banco, tipo cães de fila, a babarem-se, preparadinhos para entrar e atacar os jogadores contrários, mas sim, também acho que quem quer que chegue à final, se roubar um jogo, já será um feito. Que é uma pena. Pode ser que tu gostas da ideia de acabarmos com as conferências em playoff e termos só as 16 melhores equipas e se tivermos uma final entre duas equipas da mesma conferência, que assim seja? Sim, não me faz confusão nenhuma. Já há uns anos que era bastante evidente essa diferença entre Oeste e Este. Cheguei a defender isso. Depois o Oeste acabou por nivelar um bocadinho a coisa, mas não me faz confusão absolutamente nenhuma que possamos pensar em algo desse género. Não sei se haverá muito interesse nisso, mas também não vejo grande... Ricardo, há 15 equipas que posso já dizer que não estão interessadas nisso. São todas as que estão no Oeste. Todas. Aliás, eu até digo uma coisa, Ricardo. Uma das coisas mais... Eu não me lembro da expansão quando vieram as equipas. Não me lembro de como é que era o processo. Nunca vivi a sério uma expansão. Portanto, estou muito curioso para ver quando ela acontecer. Mas o que eu estou mais curioso para ver é qual é a equipa que está hoje no Oeste que vai fazer mais força para ir para o Oeste
Porque alguém vai ter que ir para o Oeste, né? Que é para ficar 16-16. Isso é um prémio, não é? Isso é um Ricardo, prémio. Teoricamente tem que ser os Timberwolves, não é? Ou Memphis. Ou Memphis, sim, mas... Memphis, se calhar. Mas vai ser luta, porque as equipas vão querer ir para o Oeste, não tenham dúvidas disso. Olhando para o Oeste, e mais uma vez o draft ainda carregou mais, porque o Cooper Flag foi para o Oeste. O Oeste é um matador completo, não é? O Oeste. Pensemos assim, os Minnesota Timberwolves, se estivessem no Oeste... Eram terceiro? Provavelmente... Não sei, na fase regular, okay. Estou a falar em playoffs, se estivessem no Oeste, se calhar estavam na provavelmente seria, se estariam nas finais, ou se tivessem que defrontar os Indiana Pacers para um lugar na final, eu acho que não havia ninguém que desse favoritismo aos Pacers, acho eu. É o que é. Olha, já que tocámos nos Timberwolves, nós elogiámos com todo o mérito Julius Randle, elogiámos com todo o mérito Jaden McDaniels, elogiámos com todo o mérito Donte DiVincenzo, Nickeil Alexander-Walker, fizeram ótimos playoffs até ao momento em que apanharam uma equipa onde, eu disse isto ao Chico, quase até dando-lhe os parabéns pela, na altura, iminente passagem à final. É uma equipa onde tu não tens uma vantagem. Tu não consegues criar uma vantagem, não é? Ou seja, Julius Randle vive disso. Julius Randle não é um atirador, Julius Randle não é um passador, é um jogador que vive das vantagens físicas que consegue criar. Nesta equipa, a não ser que ele seja defendido pelo Shai Gilgeous-Alexander, não tem vantagem nenhuma. E o próprio Anthony Edwards deve ter tido a série mais difícil da vida dele, porque cada vez que ele entrava ali na área, aliás, cada vez que ele trazia a bola, nós podemos perder o jogo, mas não vai ser por tua causa. Houve jogos muito positivos dos atiradores, o Nickeil Alexander-Walker e o Donte DiVincenzo, mas o Anthony Edwards teve uma série muito difícil. Rudy Gobert, então, foi... Podemos aqui elogiar o que eles fizeram até aqui e podemos quase que colocar à parte este standard, mas o que é certo é que voltam a perder nas finais de conferência, Ricardo, e têm decisões para tomar. Sim, tem decisões para tomar, sendo que não podemos esquecer que, enfim, o tempo urge, mas não podemos esquecer que a sua super estrela, e que é já um jogador top 10 de certeza na liga, e se calhar para muita gente top 5 na liga, o Anthony Edwards, tem apenas 23 anos. 23 anos. E é o top dog desta equipa, portanto não é o Chet, que é o terceiro jogador da equipa com 23 anos. O Anthony Edwards levou uma equipa às finais da conferência pelo segundo ano consecutivo, no ano passado com 22 anos, este ano com 23. Falta-lhe maturidade, ele daqui a uns anos vai ter essa maturidade para tomar melhores decisões, espera-se melhores decisões também fora do campo, digo eu, mas dentro do campo para tomar melhores decisões. Mas é o que tu dizes, a equipa agora tem muitas decisões para fazer, com novos donos à frente da organização, e não sabemos ainda que perfil é que o Alex Rodrigues e o outro senhor, o Mark Lore, têm para esta organização, mas o payroll está acima dos 200 milhões e, portanto, com risco de entrar no temido segundo NAPRON, não é? O second apron, o segundo avental, se mantiverem o núcleo atual. Tem a continuidade de 3 jogadores que compromete aqui a construção futura, desde logo o Julius Randle, que tem a player option de 31 milhões, ele quer um contrato mais longo e, portanto, é bastante provável que ele venha a sair e que venha testar o mercado e que procure uma solução financeiramente mais vantajosa para ele. Acabou por também ficar um bocadinho chamuscado aqui com estas más exibições frente aos Oklahoma City Thunder. É curioso, fazendo aqui um parênteses, que se calhar nem o Julius Randle nem o Karl Anthony Towns vão os dois morrer na mesma fase da competição e vamos ficar a dizer que não foi win-win, foi loss-loss, porque ninguém acabou por ganhar esta troca, porque ninguém conseguiu ir mais longe do que a outra equipa. Sim, okay. Mas Julius Randle vai ver futuramente o que é que vai fazer. Naz Reid, importantíssimo na rotação, mas isso significa pagar uma fortuna. Exatamente. A mais um poste. Ele já tem o Rudy Gobert e, portanto, é preciso perceber qual é o plano a médio prazo para este frontcourt. E o Nickeil Alexander-Walker, que é uma pechincha, 4 milhões esta temporada. Eu não sei se ele não tem que pedir ao primo dele para lhe pagar uns jantares de vez em quando, porque ganha muito pouco realmente. Provavelmente vai ter muitas ofertas também na off-season, porque é um jogador que dá jeito.
bem, dá muito jeito e é um jogador de playoffs também, é um jogador que apesar de ter tido uma série difícil, não é? Ele neste jogo fez 0-8, sim, mas todos fizeram. E depois há outras coisas, né? O Gobert continua a ter um impacto ofensivo limitadíssimo. Não sei se a equipa quer continuar em frente com ele, acredito que sim, 4 vezes All Defensive Player of the Year, portanto tem importância, e eu acho que a equipa está um bocadinho limitada nesse sentido, tem que continuar com ele. E o Mike Conley, que vai somar mais um ano à sua carreira, curiosamente, e eu disse-o aqui há algumas semanas, defensivamente mostrou muito mais do que eu estava à espera nesta fase da carreira, e depois de não ter sido viável a sua utilização frente aos Lakers, o que ele fez defensivamente nas séries seguintes foi impressionante, mas lá está, Conley, reta final da carreira, Gobert com dificuldades a sua utilização, dificulta o spacing, dificulta a fluidez, muito limitado ofensivamente. O Anthony Edwards precisa de crescer, há aqui jogadores que vão sair, portanto há muitas decisões para tomar na off-season. Sim, muitas decisões mesmo. Eu diria que é quase inevitável eles perderem Naz Reid e Nickeil Alexander-Walker. O Nickeil Alexander-Walker é certo. É certinho. É certinho. O Naz Reid, eu diria que é muito, muito provável. Muito, muito provável. Estamos a falar de um stretch big que em muitas equipas seria titular, a ganhar para o ano se ele pegar na sua player option 15 milhões. Ora, isso não vai acontecer. Portanto, certinho. Agora, há coisas que eles podem fazer. Claro que tu falaste da questão de continuar com o Rudy Gobert. Tendo em conta o que eles pagaram pelo Rudy Gobert e o que eles já lhe deram a nível de novo contrato, porque este novo contrato que ele vai entrar para a próxima época foi dado pelos Timberwolves, estamos a falar de 35, 36, 38, quando ele tiver 36 anos quase, em 2028. Eles vão ter aqui este contrato, e tu referiste-o bem, dificuldades ofensivas, e que nestes playoffs foram gritantes, com exceção de um jogo contra os Lakers. Defensivamente continua a ter o impacto. Eu achei que teve um impacto semelhante a partir de uma determinada altura da época ao que teve no ano passado, mas eles vão ter ali um mau contrato, eles nunca vão conseguir empandeirar isto agora a ninguém. Portanto, se eles tomarem hoje a decisão, temos que mandar o Rudy Gobert, ninguém vai pegar neste contrato, com todo o respeito, e eu adoro o Rudy Gobert. Portanto, decisões difíceis. A questão do Julius Randle é premente, porque não acho que esteja fora de equação ele pegar na sua player option. Estou muito curioso para ver, porque é verdade que ele teve um ano de muitos altos e baixos. O problema é que os altos e baixos dele foram apagando, né? Ou seja, houve momentos em que outras equipas olharam e diziam: olha, se calhar o Julius Randle até poderia ser um jogador para nós darmos ali um contrato de 3, 4 anos, obviamente não nos 30 e tal milhões. Só que depois na semana a seguir, pois, continua os mesmos defeitos. E neste playoff foi igual. 2 séries brutais, uma série absolutamente dramática. Portanto, estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer. E há sempre, obviamente, a possibilidade de um sign and trade, portanto, vamos esperar para ver. Mas há aqui decisões muito importantes para serem tomadas, e tendo em conta que eles têm, como tu disseste bem, um alpha dog que está bem longe do seu prime, mas que também vai obrigar a que a equipa se mantenha num determinado nível. Esta equipa de Timberwolves tem decisões muito interessantes para tomar. Olha, eu tenho uma solução boa para os Timberwolves. Eu também, era o Anthony Edwards para os Lakers, e resolvi essa questão. Não, é para os Lakers, ligam para o Rob Pelinka, mandam o Rudy Gobert para lá, que eles precisam de defesa, e acabam por ter ali um posto para jogar bloqueio direto com o Luka Doncic, e recebem, sei lá, o Austin Reeves, mais o Dorian Finney-Smith e mais qualquer coisa, não sei. Sim, boa sorte. Boa sorte para essa chamada. Não, meu amigo, os Lakers precisam, já que mudámos para os Lakers, para fecharmos, os Lakers precisam de um rim runner e não de um... Os Lakers precisam de um Rob Williams saudável. Não é o tipo de poste, não é o tipo de poste que funcione bem com, para além de que com o Luka. Eu não tenho bem a certeza que o Luka e o Rudy Gobert tenham uma melhor relação. Já terá havido. Não sei se viste quando o Luka... Não vais falar do Luka magrinho?
Estamos outra vez no ciclo, não é? O Luka eu aparece tenho magrinho no sempre verão. dúvidas nisso, pá, porque há fotos onde eu também pareço muito magro. E portanto... Mas isso não acontece com toda a gente, eu não tenho muitas. Olha, eu digo-te uma coisa, eu gostei do que vi. Ele estava lean, eu gostei. Quando chegarmos a outubro, outubro deste ano, se vai ser assim, pá, Deus queira. Não, mas tu lembras-te quando o Luka foi jogar pela primeira vez a Dallas e Dallas fez aquele vídeo de homenagem? Não sei se viste isto na conferência pós-jogo. Houve algum jornalista que lhe perguntou que sensações é que ele teve, que é que lhe chamou mais a atenção no vídeo dos melhores momentos, e ele responde assim: o lançamento contra o Gobert. Pois foi. Portanto, não sei se era o melhor parceiro. Olha, em relação aos Lakers, para terminar, o Shams esteve naquele programa, como é que é o nome do gajo? Nunca me lembro. O Pat McAfee, que ainda por cima foi insultar um dos meus atores favoritos, pá, o Timothée Chalamet. Ele esteve lá e ele, entre várias coisas que disse, uma das coisas que ele fez alusão foi à informação que ele tem, vamos ver se vai confirmar ou não, de que o LeBron James vai acionar a sua player option e naturalmente ficará nos Lakers. A player option deve, que é provável, exatamente. Que acione. São as indicações que ele tem nesta altura, mas estamos a falar de 52 milhões. E porquê é que isto é importante? Sim, e há aqui um timing até, é precisamente de hoje a um mês, 29 de junho, para tomar essa decisão. Que é um timing que não é irrelevante, porque é pós-draft, pós-free agency. E vai haver muitas trocas por altura do draft. O Brian Windhorst diz que a maior probabilidade de haver movimentação nem sequer vai ser no trade deadline, mas sim por esta altura do draft e arranque de temporada. O Shams disse que desde que ele está na NBA, a cobrir a NBA, que acredita que este vai ser o verão mais inacreditável que ele teve. E é normal, porque há muitas equipas... Isso explica-se, porque não há free agents, não é? De topo, e portanto e há outra coisa, as equipas têm que fazer trocas. Não é isso, nem é as equipas quererem fazer trocas, é... Com o second apron, as equipas têm de fazer trocas. As equipas têm que andar a navegar isso. Portanto, muitos jogadores... Basta olhar para os Boston Celtics, não que só, agora fala-se de... Quer dizer, o Jason Tatum vai estar um ano de fora. Eles podiam perfeitamente esquecer este ano, fazer disto um gap year, mas manter os jogadores. Não, vão provavelmente trocar o Porzingis, provavelmente trocar o Jrue Holiday, provavelmente trocar o Sam Hauser para uma equipa que tenha uma trade exception, que eles não tenham que receber nada em troca só para despachar o salário do Sam Hauser. Sim. Este verão vai ser quente, porque não é só isso. Por exemplo, os Cavs vão ter que tomar decisões, Ty Jerome vai estar disponível. Falámos ainda agora dos Timberwolves, o número de bons jogadores que vão estar disponíveis, porque as equipas não podem ficar com eles para não atingirem second apron, ou equipas que já estão no second apron e têm que se ver livre de jogadores, vai ser insano. Já para não falar Giannis, Kevin Durant, pronto, isso são outros 500. Mas porquê é que é importante isto do LeBron James? Para já, e quando o Shams falou disto, os mais casuais disseram, olha, boa, para os Lakers vão ter o LeBron mais um ano. O problema é que não era isto que estava previsto. O que estava, não é previsto, mas pelo menos a expectativa que os Lakers tinham era que o LeBron James ia fazer opt-out, como fez no verão passado, ia esperar, como fez no verão passado, para ver o que é que os Lakers iam conseguir fazer na free agency, e consoante a necessidade dos Lakers para poderem ter a sua mid-level exception, ele iria receber um bocadinho menos. Ele, que recebeu um bocadinho menos este ano, cerca de 1 milhão e pouco a menos, para os Lakers ficarem abaixo ficarem dentro do first apron e não no second apron. A expectativa era que ele pudesse até facilitar ainda mais. Ora, com esta decisão os Lakers ficam amarrados, ou seja, ficam com menos soluções para poder ir ao mercado. Eu não estou convencido que isto vá ser verdade, porque os Lakers fizeram tudo aquilo que LeBron pretendia, não é? Filho dele, deram-lhe Luka Doncic para terminar a carreira, deram-lhe uma equipa que poderia, num outro contexto, ter tido uma run melhor no playoff, e aparentemente estão empenhados em melhorar o plantel, e quando falamos de melhorar o plantel é ir buscar o tal poste, não é? Então vamos ver, Ricardo, está tudo em cima da mesa, não é? Os Lakers precisavam, ou dava muito jeito aos Lakers terem essa flexibilidade, porque é a diferença entre terem mid-level exception full ou não.
Mas mesmo que o LeBron não aceite esse desconto ou não faça esse desconto, os Lakers têm a renovação de Luka Doncic para resolver, têm o poste para ir buscar, têm a questão do Austin Reeves, que parece inevitável que vá testar o mercado, não neste verão, mas no seguinte. Tem muitas decisões. Sim, mas também tenho a certeza que mais um ano de LeBron James é mais um ano do jogador que ficou em 6º lugar na votação para MVP, portanto tem que se dar muito feliz. Eu acho que os Lakers não partem do mau princípio, porque têm duas peças que qualquer equipa, exceto os Dallas Mavericks, não desdenharia ter do seu lado, Luka Doncic e LeBron James. Tem um treinador que teve aqui um ano de adaptação à NBA e que vai crescer, e tem um GM que vai certamente tentar ser agressivo no mercado para adicionar o poste. É claro que o LeBron James fizesse aquilo que tu disseste e que abrisse aqui a possibilidade deles terem a mid-level completa, podiam atacar um poste certamente superior, e portanto vamos ver porque águas é que eles se vão mexer, se vão olhar para os Brook Lopez da vida ou para outros jogadores, tentar arranjar ali alguém que esteja na cronologia mais do LeBron James do que propriamente do Luka Doncic para adicionar aqui à equação. Mas não é só o poste, também precisam de profundidade, que é para o JJ Redick não ter que jogar os mesmos jogadores durante 24 minutos seguidos. Portanto, há muitas decisões para ter aqui no verão. E eu acho que os Lakers não têm que ficar chateados com o LeBron James por não querer fazer o opt-out, porque o LeBron James deu-lhes muita coisa nestes anos e continuará a dar, pelo menos por mais um. Será a 23ª temporada do número 23, pois, como dizia o Shams. Fez alusão a isso. Eu acho que com All-Star em Los Angeles, é verdade que há mais um grande evento em Los Angeles na época seguinte, que são os Jogos Olímpicos. Na época seguinte, não, ainda faltam mais uns aninhos. Não, ainda falta, é só em 2028. É mais 2 anos a seguir. Ficava chocado se ele tivesse portanto, ele tem aqui algumas... Sim, Jogos Olímpicos talvez seja demais, mas é possível que venha a ser o último ano do LeBron James, o próximo. Sim, vamos ver. Há a questão do outro filho dele, portanto... eu com o LeBron é aceitar o que ele decidir, porque ele já tem esse direito, porque sim, claro, muitas pessoas debatem se a estadia dele em Los Angeles é um sucesso ou não, porque eu acho que partem do princípio que pegam no LeBron James, o LeBron James que estava em Cleveland e Miami, e ele já não é esse LeBron James, é o LeBron James com 30 e muitos anos, ganhou um título que eu digo sempre que é o título mais importante da história dos Lakers, e está aqui quase que a servir de carregador da tocha para o Luka Doncic. Portanto, ele tem o direito a escolher o que quer fazer, e é como tu dizes muitas vezes, que os jogadores não têm nada que fazer descontos, os jogadores têm é que ganhar o seu dinheiro, porque as equipas, quando basta ver o Luka Doncic, basta ver o Anthony Davis, portanto os jogadores têm é que ganhar o seu, e pronto. Vamos ver. E por falar em Luka Doncic, é interessante porque acaba por entroncar aqui bem nisto que é, o Shams diz que este pode ser o verão, a off-season mais louca de sempre. Depois da época mais louca de sempre. Grande movimento que se espera no verão, equipas provavelmente desesperadas para fazer trocas, para cumprir, para não entrarem em penalizações e para cumprirem aqui questões relacionadas com o novo CBA, e portanto faz todo o sentido que Nico Harrison, antes da off-season mais louca de sempre, e que provavelmente todas as equipas da NBA sabiam que ia ser assim, faz todo o sentido que ele troque o seu jogador de 26 anos, super estrela, top 4 da NBA, com 10 anos pela frente, talento geracional, por Anthony Davis, Max Christie e um bocadinho de cotão que estava lá no fundo do casaco do Apolinka. Mas ele tem Cooper Flag, portanto o plano não sei se tem, porque o Cooper Flag não encaixa na janela de 3 a 4 anos dos Dallas Mavericks. Encaixa na ideia Defense Wins Championships, portanto eu acho que ele vai abrir uma exceção, se não houve... Pois, provavelmente, eu ontem tive uma conversa muito interessante com uns amigos meus à volta dessa ideia do Defense Wins Championships, e chegámos a uma bela conclusão, é que de facto a defesa ganha campeonatos, exceto nos anos em que é o ataque que ganha campeonatos. Sim, para todas as regras à sua exceção. Olha, para irmos embora, trocavas LeBron James por Cooper Flag?
Achas que o Rob Pelinka vai ligar para o Nico Eu Harrison acho que para saber só não acontece. Quanto é que custa o Daniel Gafford? Ricardo, Para ver quanto é que custa o Daniel só não Gafford. acontece. Aliás, o Rob Pelinka tem que ter o Nico Harrison em speed dial. Isso é ver o que é que... Acima ou abaixo da mulher? Acima? Estás a brincar? Qual mulher? Ouve, eu tenho os meus olhos postos em Daniel Gafford, meu amigo. Eu tenho os meus olhos postos em Daniel Gafford. Dás o Austin Reeves Não para dou receber o nada ao Daniel Austin Gafford? Reeves. Não dou nada ao Austin Reeves. Mas há coisas que posso dar. Olha, o Rui Hachimura, para expandir o mercado texano no Japão, por exemplo. Mas tem que ter. Bem, vamos embora, Ricardo. Voltaremos na próxima segunda-feira. Atenção, porque vem aí... a próxima vez que falarmos, provavelmente já vamos ter as finais. As finais arrancam dia 5, se não estou em erro, é quarta-feira. Portanto, para a semana vai ser tudo igual, mas depois, a partir da próxima semana, teremos os episódios nos dias a seguir aos jogos das finais, até acabar, e depois reajustamos. Portanto, vamos embora. Vamos ver o que é que acontece aos Knicks e aos Pacers. Eu volto a dizer, independentemente de quem seja, eu vou com 4-0 para Oklahoma. Depois, segunda-feira, quero ouvir a tua previsão. Não, a minha previsão é se roubarem um jogo a Oklahoma será uma sorte. 4-1, né? Muito bem. No máximo dos máximos. Eu acredito que sim, se forem os Pacers conseguem marcar 120 pontos num jogo com 80 pontos em transição. 80 pontos em transição era bom. Vamos embora. Malta, se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.